criados em lei 720 cargos de PEB 2. Sabe quantos estão ocupados? 303. E os outros? Não vai dar tempo, eu vou ter que me aposentar antes de chegar à coordenação. Vamos pegar esse concurso de agora. É um escárnio. Quantas nomeações tiveram? Ninguém. A gente precisa ter a transparência de volta, porque a gente não consegue reivindicar coisas que a gente não sabe, porque pela lei, quem fez o concurso quiser continuar a parte, ele vai continuar o último a pagar a luz, e o novo ingresso na carreira que é de PEB. Muito se fala em apagão de professores no Brasil, mas se Santos tem uma das maiores arrecadações do Brasil, o município tem condições de fornecer um dos melhores salários do Brasil. Ponto. Não existe desculpa. Quem não pauta quer pautar. E nós não seremos pautados. Dizer que essa é uma demanda que não é de agora, né? A gente sabe, mas não dá pra gente ficar aguardando que as coisas simplesmente aconteçam. Eu quero registrar que nós fizemos o convite à Secretaria de Finanças, né? Encaminhamos o convite ao secretário Leocádio, que não se manifestou, não deu nenhum tipo de justificativa ou mandou representação. A luta pelas 200 horas para a PAD e várias cargas para o P2, ela já foi pedida desde 2011. Deu a pandemia e entrou o Rogério Santos, se dá uma economia da portaria, né? Se nomeia pouco e se promove menos ainda. E uma educação ela tem que ser feita com pares que fiquem no local sem mudar todo ano. Tem gente que não muda todo ano, muda 3 vezes por ano. A gente precisa de um local fixo porque a gente precisa ter um vínculo. Se a gente não faz vínculo, a gente não faz uma boa educação. O que a gente quer? A gente quer, além de fazer agora a promoção, é começar a discussão para 200 horas para o PEB 1. Todos virem PEB. Ou seja, todo mundo é PEB, ele pode ter sede fixa, ele pode estar em assinatura de ponto, mas ele é 200 horas. E a gente tem o de educação especial, que ele tem que ser 200 horas direto. Ele não pode ser um professor precarizado, chegar com 105, ficar assinando ponto enquanto aí. Ainda mais com as condições que a gente se encontra hoje. Chega um momento, né, e acho que esse momento chegou, que é um momento assim, que não dá mais. Não dá mais para a gente ver colegas e nós mesmos passando 12, 13, 14, 15 anos como PAD. Essa persistência da distinção entre PAD e PEB, nós trabalhadores da educação para a prefeitura, nós somos um gasto, né? Nós somos um estorvo, e para isso, e para amenizar os gastos, né, que a prefeitura tem, eles inventaram esse negócio de PAD, onde a gente acaba recebendo menos. Por quê? Porque os direitos que a gente conquista ao longo, né, da nossa trajetória profissional, todas essas coisas são pagas em cima das 105 horas. Vamos pegar esse concurso de agora. É um escárnio. Começou em setembro o negócio, estamos em abril. Quantas nomeações tiveram? Ninguém. Então é uma situação que é insustentável. Eu sei que esse debate está sendo feito dentro da comissão interna, né? E eu queria saber em que pé está esse debate, né? E se há alguma previsão de um retorno, né, sobre esse assunto, porque a gente precisa de prazos, né? Estamos com um processo de atualização dessa carga, né? A gente sabe também que a Secretaria de Educação, a gente vai até um certo lugar na Cefim, né? Tá aqui, tá na Cefim. A gente vai até um certo momento e depois vão para outras secretarias. Então, uma atualização desse número de horas que a gente está pensando, está numa análise. Ah, mas aí teve uma divulgação? Ainda não, porque a gente está com receio de ir, não ser, ter que voltar, que é algo que já nos falaram que durante esses últimos anos de comissão foi assim. Prazos que nós temos agora em relação o edital de promoção, né? Foi feito aí todas as fases, um grande número de inscritos e já está na CIAM para sair as portarias, tá? O que nós sabemos é que o número de promoções inicial aumentou, para 2026 são 300 e poucas, no começo era 190 e pouco vagas. O que foi falado aqui, né, nós estamos aí numa região metropolitana, tem que ter muitos artigos na 752 que vai precisar sim de alteração para ter uma entrada diferente. O que nós estudamos, o número de horas já está encaminhado. O que nós estamos estudando agora
estudamos essa semana que vem vamos ter um outro encontro e convidar alguns representantes que a gente traz para o nosso grupo. Esse próximo estudo que a gente está fazendo é da lei de atualização dos EDIs, e já dentro do departamento da SALOP, a gente já está trazendo novos caminhos para um próximo concurso. Eu venho falar da parte emocional da professora, né? Que entra na escola entusiasmada, né? Depois de 3 anos, sai do probatório, vai ser promovida? Não vai. E aí fica ano após ano, e estagnada, sem perspectiva do seu futuro. Poderia ser uma coordenadora, você tem que cumprir aquele prazo, depois de promover, ficar 3 anos, né? E não vai dar tempo, eu vou ter que me aposentar antes de chegar à coordenação. Na luta de classe, quem não pauta é pautado, né? Então, uma coisa que é fundamental para os trabalhadores do magistério é conhecerem qual é a sua pauta. E é a pauta que historicamente foi construída com muita luta, com muita assembleia e com muito debate. O governo de Santos, ele sabe todas as pautas do magistério público municipal, mais inclusive do que a nossa própria categoria. Não nos falta pauta e programa. O que nos falta? Só falta organizar as próximas mobilizações. Temos certeza que tem um potencial, professores, EDIs e equipes técnicas, e nós vamos cobrar cada um dos nossos pontos de pauta junto à SEDUC e junto ao prefeito. Porque quem não pauta é pautado. E nós não seremos pautados. Sou o antepenúltimo da lista de geografia, ou seja, se a promoção de vocês está demorando, a minha não sei quando que vai chegar mesmo. Eu vejo nos HTPIs muitos colegas cursando outros cursos superiores para sair da educação ou numa hipótese sair da rede. Porque muito se fala em apagão de professores no Brasil, mas se Santos tem uma das maiores arrecadações do Brasil, o município tem condições de fornecer um dos melhores salários do Brasil, ponto, não existe desculpa. Por que o saldo não é publicado no Diário Oficial? Ou como na rede municipal de Cubatão ou do Guarujá, que semanalmente esse saldo é divulgado? Hora aula projeto não computar na nossa carga horária. Colegas que são adjunto 2, quando a gente recebe até 145 horas, quanto vem do auxílio refeição? Metade. Só que se você atribui, vou dar meu exemplo, eu tenho 105 horas, mas eu tenho mais de 150 porque eu tenho um projeto. Eu recebo 550. Só que eu estou trabalhando a serviço da prefeitura. Isso acontece com muitos colegas. É como se quando a gente atua no projeto, aquilo não pertencesse a nós. Se já entrasse na rede com o PEB com as 200 horas, eu não ia precisar ter numa escola com 16 salas de aula, ter 6 faltas e não ter ninguém para substituir para os meus alunos. O meu quadril na assinatura de pontos já ganharia por 200 horas. E eu já não precisaria, como eu precisei muitas vezes, ir lá na porta para não poder sobrecarregar minhas colegas de sala e dizer: ô mãe, desculpa, é que eu estou sem professor, e se eu for... se eu juntar tudo, a sala vai ficar muito cheia. Se o cargo de padre permanecer, se a promoção seguir, muita gente vai sair. Esse cargo de padre, que não deveria ter há anos, gente, há anos, ele já devia ter sido unificado. Porque se são 3 anos de estágio probatório, que pegue e coloque as pessoas, promova as pessoas, a gente não precisa ser tratado dessa forma, com tanto desrespeito. Não tem por que dizer que Santos não tem dinheiro pela arrecadação que Santos ganha. Não dá para dizer que não dá para fazer. Gente, é absurdo isso. Joana, é o mesmo grupo, não é a mesma secretária. Isso daí eu posso dizer para vocês, não é a mesma gestão. Não é a mesma maneira de olhar. Sem intercede. É algo que a gente já está considerando sim.
Segundo o professor que sempre se organiza, que a gente sempre precisa dele, ou o sem sede, já pensamos e falamos várias vezes com a Salop do que seria melhor. E o número de pessoas que está sendo, que já está organizado, que vai continuar sendo promovido, esse número é um número que só vai ser falado por mim quando for acordado com as secretarias que cuidam disso. Vejo a situação muito desesperadora, porque eu não vejo perspectiva de me aposentar, mesmo tendo entrado em 2013, porque mudou a lei para aposentadoria, tem que ter 20 anos de prefeitura de Santos para a gente se aposentar. E não é porque eu sou PEB, e mesmo antes eu já lutava por todo mundo aqui, eu continuo lutando. Então eu acho assim, tem que ter muito respeito. Teve uma promessa no ano passado que eu ouvi no corredor, na Rádio Peão, que a gente escuta, né, que ia ter segundo professor no primeiro ano. Será que é verdade? Não é? Eu escutei. Nossa, eu fiquei esperançosa. Sabe por quê? O número de crianças com necessidades especiais é muito grande. Tem classe com 30 alunos e 7 inclusões. 7, né? E uma professora sozinha, porque nem o projeto PEA faz parte do terceiro ano. Então a gente tem que finalizar a alfabetização no terceiro ano, com 7 inclusões e sem apoio. E sem mediação, mas nem sem o professor PEA, que é do reforço para concluir. Então está muito difícil no Fundinho também. Essa é a solução. E não é uma solução fictícia. Isso é legal. A promoção de todos que quiserem, porque pela lei, quem fez concurso quiser continuar a parte, ele vai continuar o último a pagar a luz. E o novo ingresso na carreira, que é de PEB. Todos viram professor de educação básica e o próximo concurso público será de PEB. Por que que não acontece? Não existe vontade política. A Joana está dizendo, e é verdade, hoje nós temos uma outra secretária que já passou em uma outra posição. Hoje ela tem peso 2, porque além dela ser secretária, ela é uma vice-prefeita. Então, a gente espera que realmente seja diferente. A gente espera que realmente isso aconteça. Precisa levar tempo. Leve tempo, mas leve tempo para que a gente consiga concluir esse processo. Quem é o dono da caneta, da vontade? É o prefeito. A gente tem que fazer movimento de trabalhadores na porta da SEDUC, a gente tem que vir para a audiência pública, a gente tem que fazer os movimentos. A única coisa que eles temem é que a imagem deles seja arranhada. E pois a gente precisa colocar isso para fora. Por isso que essa audiência pública foi e é tão importante, e agradeço a todos aqui que estão na mesa, os que vieram, os que estão em casa assistindo e os que vão assistir depois.